Senhor, de estarmos aqui, receber entendimento e revelação a cada dia da Tua palavra, para nós termos discernimento nesses dias, a cada dia, Senhor, que se passa. Amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Paz seja com todos, amém? Que bênção. Pastor falou comigo essa semana, perguntou se a gente ministraria no dia de hoje, e a gente sempre de pronto diz sim, porque a gente crê que Deus nos entregou essa missão, né? É um chamado, irmãos, e que na verdade esse chamado não é só para alguns. Jesus deu uma ordem: ide por todo mundo e pregai, comunicai a palavra, anunciai as boas novas. Então eu não me lembro, irmãos, eu não me lembro de 16 anos que eu estou caminhando com Cristo e com Deus e com o Espírito Santo, de ter dito não para ministrar a palavra, irmãos. Eu lembro que houve uma ocasião em que eu não tive como ir, que eu desmarquei por conta de que, infelizmente, o pastor que estava organizando lá o evento, ele se atrapalhou todo e ficou... Mas pastor, não sei o que. Eu falei, então, irmão, eu estou entendendo que não é para a gente estar indo aí, vamos desmarcar, vamos deixar para uma outra ocasião. Eu fiquei muito chateado por conta disso, porque era uma oportunidade, sempre é uma oportunidade, pregar a palavra de Deus, e não só num púlpito ou num lugar, num ambiente como esse, mas na verdade em todo lugar. Paulo nos instigou a fazer isso: pregue a tempo e a fora de tempo, amém? Então, irmãos, é sempre uma honra, é sempre uma honra. Essa semana eu estive ali ministrando na comunidade de fé ali da tia Joana, né? Ela é tia da minha esposa, irmã do meu sogro, na Deus é Fiel, ali como é que chama lá? Na vilinha lá? Não é vilinha, como é que chama lá do chão? Coloninha do São Jorge, eu nunca lembro de falar, né? E a igreja deles estão lá, e eles perguntaram se a gente ia lá servir eles. Fomos lá na terça-feira, foi uma bênção, falamos sobre família, e eu ministrei ali uma palavra dizendo que não tem como vivermos o propósito de Deus se nossa família não estiver inserida neste propósito. E muitas vezes o que vai acontecer é que Deus vai falar com vai alcançar a vida de e através desse que vai perseverar na presença de Deus, o Senhor Deus vai alcançar toda a família, irmãos, amém? Aleluia. E essa semana eu senti no meu coração de fazer um propósito de uma busca um pouco mais intensa no Senhor, e eu estava levantando todos os dias de madrugada e orando e buscando, e na sexta-feira, eu encerrei ali. E eu sempre fiquei ali uns 15, 20 minutos, porque não é fácil orar de madrugada, irmãos. A gente se esforça, põe o relógio para despertar, o relógio desperta, e você fala, não vou dormir mais 5 minutinhos. Ô maldito soneca que tem no celular, né, irmãos? Eu sou viciado no soneca. E aí esses dias a pastora G reclamou, eu não tinha esse costume. O celular despertava, eu já levantava. Agora põe 3 vezes até eu levantar. E esses 10 minutinhos é tão gostoso, né, irmãos? Aí na quinta-feira eu falhei, eu furei, eu até levantei, mas eu disse para o Senhor, Senhor, misericórdia, hoje eu não vou dar conta. Coloquei o celular para carregar e voltei a dormir, irmãos. A gente, por que mentir, né? Não, orei os 5 dias, não. Só que na sexta eu falei, eu preciso recompensar o dia de ontem. E eu resolvi ficar uns minutinhos a mais na presença. E aí eu estava ali contemplando o Senhor com uma canção e apenas glorificando o nome de Deus, e aí saltou essa palavra ao meu coração, irmãos, amém? Aí eu já corri lá, catei meu caderninho, falei, eu preciso escrever. Eu disse, eu vou escrever depois, agora de madrugada, Senhor, né? E o Espírito Santo falou, escreve agora, porque depois eu não vou falar mais com você. Eu falei, meu Deus, andar com Deus é assim, irmãos, é estreito, amém? Mas é bom demais, amém, queridos? Aleluia. Irmão, põe uma alegria aí no teu coração, nós estamos na presença de Deus. Pode chamar aí, pastor, ajuda eu, amém? Libera aí o The Rovers aí, o The Cantans, ajuda nós a liberar aquilo que o Senhor colocou no nosso coração. Irmãos, de um tempo para cá eu tenho sempre dito isso, porque nós vivemos um tempo de muitas novidades.
A cada momento se cria uma coisa nova, é impressionante. A evolução, e isso faz parte de um cumprimento da palavra. A Bíblia diz que a ciência iria se multiplicar, e nós estamos vivendo tempos de ciência multiplicada assim, ó. Um estralar de dedo já evoluiu, já estamos em outra sintonia. E muitas vezes a gente fica procurando também enfeitar a palavra de Deus. Eu preciso buscar uma revelação, uma palavra, a tradução, o original, para tocar o coração dos irmãos como se fosse uma revelação nunca antes vista ou ouvida. Mas de alguns anos para cá o Senhor Deus, Ele tem me usado dessa forma, irmãos. Então o que eu vou falar aqui hoje não é nada de novo. Tipo assim, talvez eu vou repetir até alguns versículos que recentemente a gente ministrou, ou já há alguns anos vem falando os mesmos versículos, porque um dia eu ouvi o Luiz dizendo isso, que uma pessoa falou assim: nossa pastor, eu já ouvi essa mensagem sua não sei quantas vezes, e você vai pregar lá de novo. Ele falou assim: eu vou pregar quantas vezes mais for preciso, porque você já ouviu tantas vezes e ainda não mudou de vida. Dura coisa é ouvir isso, né, irmão? Então eu também entendo que se Deus insiste, continua falando comigo, pastor, pelas mesmas palavras, pelo mesmo caminho, é porque Deus também está sinalizando: olha, você ainda está, né, precisando mudar algumas coisas. E muitas vezes, irmãos, o que nós ministramos não tem muito a ver com você, tem propriamente mais a ver com a gente mesmo, irmãos. E aí Deus pega a gente por dentro, mexe conosco, e aí a gente compartilha o nosso coração, e a partir de um testemunho, de uma experiência, Deus pode falar então com a sua vida e te despertar também aí para este lugar. Eu não prego o que eu vivo, mas eu procuro viver com a graça de Deus e pela misericórdia do Senhor o que eu estou pregando. É diferente. Você tem que pregar o que você vive. Então muitas vezes, irmãos, o que nós vamos pregar? Nós não temos nada para oferecer. Temos dias de lutas, dias de angústia, dias de tribulação, dias de nervosismo. Dizem que a nossa fé está furada. Agora há pouco a pastora compartilhava comigo uma palavra que Deus colocou no coração dela. E o texto fala justamente algo que a gente passou essa semana. A gente ali nas nossas indagações. E ela falou assim: eu acho que Deus deu um livramento, porque essa semana a gente não conseguiu fazer o nosso culto semanal lá em casa. E era ela que ia liberar a palavra. E o bicho ia pegar pro meu lado. Irmãos, talvez os irmãos podem estar ficando um pouquinho escandalizados. Pô, pastor, você está pondo as suas mazelas. Irmãos, é assim que tem que ser. Não é porque a gente vem pregar a palavra aqui num dia desse, como um culto como tão maravilhoso esse, a gente vai se vestir aqui uma roupagem. Não é. Tem que ser nu e cru pela verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. E eu vou falar hoje justamente sobre coração, é tempo de preparar os nossos corações, amém, irmãos? E isso faz parte da preparação do coração. Ser sincero, ser transparente, ser verdadeiro, primeiramente com Deus, e depois com os da minha casa, e depois com os meus irmãos. O evangelho tem sofrido tanto e padecido tanto, principalmente na nossa nação. Eu não vou falar dos outros lugares, porque eu não conheço os outros lugares, justamente por conta disso, porque por muito tempo vestiu-se uma roupagem de santidade, de pompa, irmãos, e que aquilo não era uma verdade, ainda que o que se estava sendo pregado, ministrado, tinha como base as escrituras, porque ela por si só fala sozinha. A Bíblia por si só já prega aos nossos corações, já transforma as nossas vidas. Mas aprove a Deus dar a graça e levantar os homens como uma ferramenta, como um instrumento para comunicar a sua palavra. Amém? Abra comigo em Ezequiel, nós vamos ler alguns versículos, algumas passagens bíblicas, irmãos. E eu quero iniciar nesse texto. Oh, aleluia! Jesus. E os irmãos não... Tem alguns irmãos aqui que eu acho que a gente nunca se viu, ou nunca viu a gente ministrando. Não estranha não, tá? A gente gosta de dar uns pulinhos de vez em quando, dar uns aquilo que vem de dentro a gente põe para fora. E é bom isso, irmãos. Aleluia. Então eu já quero dar a liberdade para você também. Se porventura queimar alguma coisa aí dentro do teu peito, pode gritar, tá bom? Uhul! Amém?
Eu não vou ficar chocado não, eu vou gostar. E se eu vou gostar, imagina Jesus. Aleluia. Cadê Ezequiel? Ezequiel 36. Esse texto é um texto peculiar, irmãos, porque é o próprio Deus liberando essa palavra. Oh, isso é maravilhoso. Ezequiel 36, versículo 26. Pode aumentar um pouquinho o violão aí, pastor? Eu lhes darei um novo coração, e colocarei em vocês um novo espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês meu espírito, para que sigam meus decretos e tenham o cuidado de obedecer meus estatutos. Aleluia. O Senhor está dizendo, irmãos, eu lhes darei um novo coração. Eu colocarei dentro de vocês um novo espírito. Eu vou remover esse coração duro, esse coração que não permite com que minha palavra penetre, entre e te transforme. Vou pôr um coração de carne. Eu vou te aquebrantar de dentro para fora. Para quê? O Senhor está dizendo assim, porque eu quero, eu desejo e eu espero que vocês obedeçam a minha palavra e vivam a minha palavra. Para que isso aconteça, nós vamos precisar receber um novo coração. Oh, aleluia. E o Senhor está disposto a nos dar um novo coração, de forma que nossas vidas venham ser conduzidas por sua vontade e pelo seu Espírito. Se nós permitirmos que o Senhor então remova o nosso coração de pedra e coloque dentro de nós um novo coração e libere sobre as nossas vidas o seu Espírito, nós vamos conseguir então ouvir e obedecer a palavra de Deus, e dessa forma nós vamos ter a nossa vida transformada e vamos poder assim viver a vontade de Deus, que é plena para as nossas vidas, irmãos. Lembra do texto de Romanos 12, 2, que tanto nós citamos? Não vos conformeis com este século presente, com este tempo, mas tenham a sua mente renovada. Sejam renovados pela palavra, para que então experimente qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então significa que existe uma vontade plena da parte de Deus para as nossas vidas, irmãos. E eu vou falar para os irmãos, eu estou desesperado para me encontrar com essa vontade plena de Deus. Aleluia! Mas para que isso aconteça, para que a gente desfrute dessa graça, é necessário nós passarmos por um processo. Sem processo não tem como a gente experimentar essa vontade plena de Deus em nossas vidas. A nossa vida precisa ser transformada, mas não é simplesmente dizer assim: ah, Senhor, transforma o meu coração. Nós vamos ter que nos submeter a algumas coisas, irmãos. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 20. E nós temos um exemplo muito tremendo de um homem que teve uma vida com Deus, mas num determinado momento da sua vida ele foi confrontado, para que Deus pudesse alcançar ele de novo e derramar a graça sobre a vida dele. 2 Reis, capítulo 20. Oh, aleluia! Por esse tempo, Ezequias ficou doente e estava para morrer. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e transmitiu-lhe a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, ponha suas coisas em ordem. Ou em algumas traduções está: ponha a tua casa em ordem. Amém? Pois você vai morrer, não se recuperará dessa doença.
Quando Ezequias ouviu isso, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor: ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos. Depois ele chorou amargamente. Então, antes que Isaías deixasse o pátio intermediário, recebeu esta mensagem do Senhor: volte a Ezequias, líder de meu povo, e diga-lhe: assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi: ouvi sua oração, vi suas lágrimas, vou curá-lo, e daqui a 3 dias você sairá da cama e irá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade, do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa da minha honra e por causa do meu servo Davi. Aleluia. Lembra a palavra de Ezequiel? Eu lhe darei um coração novo e porei dentro de vós o meu espírito, para que assim você consiga então obedecer os meus mandamentos e os meus estatutos. E aí aqui agora, irmãos, o rei Ezequias está vivendo um dilema na vida dele. Talvez ele esmureceu na presença do Senhor. Talvez o tempo fez com que o coração dele se endurecesse e ele não estivesse mais temente diante de Deus, e não fosse mais aquele homem de fervor na presença do Senhor. E aí Deus está dizendo: olha, vai lá, profeta, anuncia: Ezequias, você vai morrer, e não tem cura para você. E o profeta obedeceu e levou a palavra e comunicou aquilo ao coração de Ezequias. Mas Ezequias, que um dia teve o seu coração aquebrantado diante do Senhor, foi fiel a Deus, cumpriu os estatutos e os mandamentos do Senhor fielmente. A Bíblia está dizendo que ele se voltou para Deus e orou, e clamou, e rasgou o seu coração. Só que a gente observa aqui que houve uma palavra-chave: põe a tua casa em ordem. Não vai ter como Deus aquebrantar nossos corações, não vai ter como Deus derramar do Espírito dele. Nós não vamos conseguir obedecer a palavra de Deus se a nossa casa estiver em desordem. E casa aqui, irmãos, está falando do nosso coração. O nosso coração precisa ser reorganizado. O nosso coração precisa estar preparado. Amém, queridos? É tempo também de nos reorganizarmos, colocar nossa casa, coração em ordem. E isso vai requerer da gente esforço, isso vai requerer da gente disciplina, isso vai requerer da gente, irmãos, dedicação. Observe que Ezequias, ele teve uma vida com Deus. Ele já tinha desfrutado de andar na presença do Senhor, mas nesse momento aqui, se ele não tivesse se reposicionado, ele teria perdido aquilo que Deus tinha reservado para a vida dele. Deus está dando uma oportunidade para a igreja, e isso agora não tem muito mais a ver só com a nossa comunidade de fé local. Deus está falando com a igreja dele no Brasil. Veja que no final do texto, o Senhor está dizendo: eu te acrescentarei mais 15 anos, te livrarei você e esta cidade. O nosso reposicionamento em Deus, nós permitirmos passar pelo processo da reorganização do nosso coração, de forma com que o Senhor venha acender novamente aquela chama, aquela paixão, aquele temor, aquele fervor de estar na presença. Ou quem nunca teve essa experiência, então poder viver pela primeira vez a experiência maravilhosa e gloriosa que é ser totalmente apaixonado por Jesus. Vai requerer de nós, irmãos, nos submetermos a esse processo. Então Deus vai derramar a graça dele. Uau! E nós vamos alcançar a sua vontade plena. Mas não vai ser somente a nós.
Nossa missão e o nosso compromisso, irmãos, é primeiramente, claramente conosco, com nossa casa, a família. Mas você também precisa carregar o sentimento de que Paranavaí está dependendo do seu posicionamento diante de Deus, de forma com que o seu coração seja reorganizado na presença do Senhor e Ele derrame a sua graça. Aleluia, meus irmãos. Abra comigo Mateus 15, versículo 19. Oh, glória. Ei. Olha porque o coração precisa ser reorganizado. Vamos ver o texto. E aí a gente observa que o rei Ezequias teve uma vida com Deus, mas nesse momento dá a entender que ele estava com a sua vida toda bagunçada. Seu coração estava contaminado. Ele estava em desordem na presença de Deus. Mateus 15, 19. Pois, da onde, olha só o texto. Pois do coração vem maus pensamentos, homicídio, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnias. Da onde que vem aquilo que não provém de Deus? Do coração. O mesmo coração. Por isso que o Senhor está falando, eu vou ter que trocar o teu coração. Eu preciso trocar, o Senhor precisa trocar o nosso coração. Porque talvez o tempo está passando, irmãos, e o nosso coração está sendo alimentado por isso. Do coração vem maus pensamentos. Do coração vem mentira, do coração vem roubo, do coração vem adultério, do coração vem prostituição, do coração vem calúnia, do coração vem tudo aquilo que é mal. Mas tem uma chave. Nós não podemos nos render a isso e dizer, não tem jeito mais para mim, não tem jeito mais para minha família, não tem jeito mais para o meu irmão, não tem jeito mais para a igreja. Não, em nome de Jesus Cristo, eu creio que tem jeito sim, porque o próprio Senhor disse, eu porei em vós um novo coração. Provérbios capítulo 4. Oh glória. Versículo 20. Ei. Oh, aleluia. Emanaia soura bachoro cotoroma na marrada labarás. Oh, remene basuro cotoche de canta labarrada labassore menerrada labache. Oh, Espírito Santo querido, vem sobre nós neste lugar. Vem sobre a sua igreja. Vem, amado Espírito Santo, vem nos aquebrantar. Vem, Espírito Santo, remover estes maus pensamentos, remover esses sentimentos que são contrários ao querer do Senhor. Vem liberar a sua vida sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. Ei, alabassoro cotocheira manamarrada labarrabarra. Aqui, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, cante isso. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Meu filho, preste atenção ao que eu digo.
Ouça bem minhas palavras, não as perca de vista, mantenha-as no fundo do coração, pois elas dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Uau! Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas, olhe sempre para frente, mantendo os olhos fixos no que está diante de você. Estabeleça um caminho reto para seus pés, permaneça na estrada segura, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e não permita que seus pés sigam o mal. Em Mateus, Cristo está nos alertando do quê? Esse contexto lá de Mateus, nós vamos ver a questão de ser contaminado pelas coisas que estavam comendo. E aí Jesus fala, não, o que contamina o homem não é o que entra, porque o que entra sai. O que contamina é o que está dentro e sai para fora. Então ele está dizendo, ele falou naquele texto, que os maus pensamentos saem do coração. Aquilo que não provém de Deus, aquilo que desagrada a Deus, brota de dentro do nosso coração. Mas Provérbios, irmãos, aliás, antes de eu explanar Provérbios, Mateus 12:34 vai dizer assim: a boca fala do que o coração está cheio. Mas Provérbios agora então está nos ensinando a nos alimentarmos da palavra, amém? Provérbios está nos encorajando a nos alimentarmos da palavra, guardá-la em nosso coração e também guardar o nosso próprio coração. Pois fazendo a conexão com Ezequiel 26 que nós lemos no início, agora nós podemos então ter um novo coração dado pelo Senhor. Então vamos entender aqui, Deus está trocando o nosso coração. Agora o nosso coração não está mais contaminado com aquilo que não provém de Deus. Então nosso coração está limpo, está puro. Uau, aleluia. E aí o Senhor está nos orientando. Então encha esse coração com a minha palavra, se alimente com a minha palavra, guarde ela no mais íntimo do teu coração, porque do coração procede as saídas para a vida. Não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, ou seja, não se desligue mais de mim. Uma vez que eu te trouxe de volta e eu troquei o teu coração, e agora o teu coração de novo está limpo, então encha ele das coisas que são do céu. Encha ele da minha verdade, encha ele da minha justiça, encha ele do meu amor e guarde ele. Salmo 51, versículo 10. Oh, aleluia. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses da tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a obedecer. Irmãos, tá vendo? Existe aqui uma súplica: Senhor, me ajuda a te obedecer. E aí, o texto inicial, eu vou te dar um coração novo, vou pôr um espírito fresquinho, para que você consiga me obedecer. Uau! Restaura em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a te obedecer. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus da minha salvação. Então com alegria anunciarei a tua justiça.
Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu te ofereceria. Também não queres holocaustos. Sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda, reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas, e de sobre o altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Observe o clamor do rei, irmãos. É o próprio rei Davi, aquele que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. É Davi que está rasgando aqui a sua vida diante do Senhor. É Davi que está se humilhando aos pés do Senhor e dizendo: Senhor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito forte. Aleluia, não me retires da tua presença, não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura, renova a alegria da sua salvação na minha vida. Talvez esse precisa ser o clamor que com urgência precisa ser clamado pela igreja brasileira. A igreja brasileira, nós, os filhos de Deus que aqui estamos, precisamos com urgência dizer: Senhor, eu quero novamente me alegrar na tua salvação. Precisa haver alegria na salvação, irmãos. Amém, queridos? Aleluia. Glória a Deus. O rei percebe que sem um novo coração e um espírito renovado, ele não seria capaz de viver na presença de Deus e cumprir os seus propósitos. Note que o rei está dizendo: depois que o Senhor então me der um coração puro, renovar novamente o meu espírito, trazer essa alegria de volta, então eu vou pregar a tua palavra. E eu vou comunicar a tua justiça. E assim os que estavam perdidos também serão alcançados. Amém? E aí ele fala: não adianta a gente ficar oferecendo sacrifício, porque não é isso que o Senhor quer. Mas o Senhor não resiste a um coração aquebrantado e um espírito arrependido. Ou é ao contrário, um espírito arrependido e um coração aquebrantado. Amém? Oh, glória. Lucas 6, 43. Bom que nós estamos indo de lá para cá, né, irmão? Vai e volta, né? Eu sou do tempo em que quando você falava uma referência bíblica, faz tempo que eu não ouço isso, hein? Alguém sabe o que é uma referência bíblica? Capítulo e versículo, é o endereço. Que quando citava-se a referência bíblica, Lucas 6, versículo 43, quem achou diga amém, quem não achou diz escola bíblica. Eu sou desse tempo, irmão. Tem uns irmãos que aí não sabem nem o que é escola bíblica, porque até isso roubaram de nós. Mas Deus está restaurando a sua igreja, amém? Deus está restaurando a sua palavra. Deus está restaurando o seu espírito. Deus está nos restaurando. Oh, glória! Uma árvore boa não produz frutos ruins, e uma árvore ruim não produz frutos bons. Uma árvore é identificada por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uva de arbustos espinhosos. A pessoa boa tira coisas boas do tesouro de um coração bom, e a pessoa má tira coisas más do tesouro de um coração mau, pois a boca fala do que o coração está cheio. Uma árvore nasce do nada? Não. Ela tem uma semente que é plantada e depois cultivada, e então depois de um determinado tempo ela vai se formar e ela vai produzir frutos.
Então, irmãos, uma árvore boa não vai produzir maus frutos, ela vai produzir bons frutos. Frutos esses que vão sair do tesouro que está dentro do bom coração. E isso só será possível se nós recebermos a preciosa semente que é a palavra de Deus, irmãos. Ela é a preciosa semente que está disposta a encontrar a boa terra do seu coração. Eu esqueci dessa referência, mas agora eu me lembrei dessa passagem, eu não sei aonde está. Está em um dos evangelhos que vai falar da semeadura. A palavra que é comunicada, ela é anunciada, ela cai em alguns solos, cai no rochoso, cai na beira do caminho, cai entre os espinhos, mas existe uma que consegue encontrar um bom solo, um solo fértil que é chamado de coração. E essa produz um fruto de 1 a 30, de 30 a 60 e de 60 a 100 vezes mais. A preciosa semente vai gerar esse fruto em nós. Amém? A palavra, irmãos, a Bíblia, as Escrituras. Uau! Lucas capítulo 15. Nós vamos ver aqui. Nós vimos que o texto que eu li anterior está falando de bons frutos, mas que essa árvore que produz bom fruto foi extraído de um bom tesouro. Amém? De algo que tinha valor, de um bom tesouro. Então nós vamos ver aqui que nesse texto um valor foi perdido. Lucas 15, versículo 8. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata ou dracmas e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. Dracma, né? No caso, algumas versões está escrito a palavra dracma, ou as moedas de prata. Está falando do que? Está falando de um valor. Está falando de um tesouro que havia se perdido, irmãos. Porém, houve um momento do quê? De reflexão. Aquela mulher observou que parte do seu tesouro havia se perdido. E aí o que ela faz? Ela para tudo o que está fazendo e entende que aquilo é algo de mais importante em sua vida. Recuperar aquele tesouro. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira boas coisas. E alguns tesouros têm sido roubados do nosso coração. E aí a Bíblia está dizendo que ela para tudo o que está fazendo e faz uma limpeza. Fez limpeza aonde? Na casa do vizinho? Na igreja do lado? Não, na casa dela, dentro da casa dela. Ela varreu, ela limpou, ela reorganizou. E aí, nesse processo da reorganização, ela reencontra a sua moeda, a sua dracma. E aí sim, ela chama os vizinhos, chama os amigos, chama os irmãos e se alegra no Senhor, irmãos. Amém, queridos? Aleluia. Salmos 24, versículo 3. Então, passar pelo processo da recuperação, da reorganização do nosso coração é motivo para nós nos alegrarmos, irmãos. Amém? Talvez esse processo vai ser chato, complicado, estressante. Por quê, irmãos? Porque fazer limpeza não é muito bom. Eu gosto de limpeza, eu gosto de organização, mas não é todo mundo que gosta. Gosta de estar em ambiente limpo, mas limpar já é outra história, né? Arrumar já são outros 500. Deus fala muito comigo porque eu gosto de arrumar muitas coisas, irmãos. Olha lá o Renan dando risada. Gosto. Eu cheguei aqui,
O Júnior viu. O que eu estava fazendo, Júnior? Arrumando as cadeiras. E as cadeiras estavam arrumadas. Mas é que, né? Frescura, né? Deixa eu pôr aqui no lugar. Então, irmãos, talvez esse processo para mim vai me incomodar em outras questões. Mas talvez para alguns não. Parar o que está fazendo. Parar o que está acontecendo. Para reorganizar a casa e limpar, para encontrar os valores que estão sendo perdidos. Vai ser um pouco desagradável, mas se faz necessário. Amém? Salmos 24, versículo 3. Foi tema da nossa conferência. Falamos muito sobre essa palavra. E como eu disse, não tem como nós não repeti-la. Porque é algo que está martelando dentro de nós, irmãos. É algo que o Senhor Deus está querendo inculcar nas nossas vidas. Amém? Ficar aqui, ó, impregnado. Você sabe que na cultura judaica era assim que eles faziam. Eles amarravam chamados filactérios na sua testa, no seu pulso, na barra da calça ou daquela roupa que eles usavam, na entrada da porta, para que por onde passassem eles se deparassem com as escrituras, com aquilo que Deus estava comunicando, para que aquilo ficasse inculcado, registrado lá dentro da mente. Amém? Aleluia. E eu já estou quase caminhando para o meio da mensagem. Brincadeira, irmão. Quem pode subir o monte do Senhor? Quem pode permanecer em seu santo lugar? Somente os que têm mãos puras e coração limpo, que não se entregam aos ídolos e nem juram em falso. Eles receberão a bênção do Senhor e a justiça do Deus de sua salvação. São esses os que te buscam e adoram em sua presença, ó Deus de Jacó. Irmãos, note que o que Deus está comunicando conosco não é apenas a gente se submeter ao processo de nos reorganizarmos na sua presença, limparmos a nossa casa, limparmos o nosso coração, ou abrirmos a nossa vida para que Ele próprio nos dê um coração puro, um espírito renovado. Tudo isso porque existe um propósito no final disso, que é, irmãos, que deveria ser a maior motivação das nossas vidas. A maior motivação de estarmos na presença de Deus não era por aquilo que Ele poderia nos dar. A maior motivação não era, irmãos, porque a gente está precisando de um socorro, de um auxílio, de uma ajuda. A maior motivação que deve conduzir a minha e a sua vida para estarmos na presença do Senhor é justamente isso: estar na presença, estar com Ele. Amém, queridos? Aleluia! E aqui está falando, irmãos, novamente nós vamos citar esta passagem, pois precisamos compreender que este é o verdadeiro propósito de Deus. Quem é que vai subir? Quem é que vai permanecer? Quem é que vai contemplar para sempre o Senhor? Somente aqueles que forem limpos de mãos e puros de coração. E aí sim, quando nós estivermos nesse lugar, com esse entendimento, com o coração transformado, nós vamos receber as bênçãos de Deus, que é o que está dizendo. E aí o salmista termina dizendo: Senhor, esses são os que te buscam, esses são os que querem estar contigo, aqueles que querem limpar os seus corações, aqueles que querem purificar os seus corações, aqueles que estão entendendo que sem esse processo não vai ter como permanecer na tua presença. Aleluia. Amém, queridos? Provérbios 4 nos encoraja a nos alimentarmos da palavra, guardá-la e guardar nossos corações, pois o mesmo procede para as saídas para a vida, ou seja, é uma fonte. Provérbios está falando: olha, receba a palavra, o coração foi substituído, o coração foi trocado, então agora enche esse coração daquilo que é bom. Paulo falou sobre isso: de tudo que pensais nas coisas que são do alto, no que for bom, no que for verdadeiro, no que for justo, no que tiver louvor. E aí então Provérbios está nos ensinando: se alimente da palavra, guarde esse coração,
Guarde essa palavra, por quê? Porque do coração, lá Provérbios fala, o coração é a saída para a vida, é uma fonte, irmãos, amém? O coração é uma fonte que está jorrando, rios fluirão do teu interior. E olha, vai fazendo a conexão do que Deus está falando. Para dar fruto bom, tem que ter semente boa. Para semente boa produzir bom fruto, o coração também tem que estar bom. Para falar coisas boas e viver coisas boas, esse coração precisa estar cheio de um bom tesouro. Oh, aleluia! E aí aqui eu queria passar uma informação para os irmãos, que eu achei isso aqui muito legal. Deus ministrou isso ao meu coração. Coração, irmãos. Coração. E é legal, né, que esses dias nós falávamos a respeito disso. Não sei quem estava nessa troca de ideia, que o coração, de fato, não é bonitinho. É uma parada feia, cheia de nervo, feia, meio deformada. E legal quem que criou, né, a ideia do coraçãozinho bonitinho, vermelhinho, né? Eu mesmo gosto nas minhas postagens, você põe um coraçãozinho. Só que o coração é fundamental. E é tão preciso e precioso que na formação da vida é o primeiro elemento que é gerado. Meu Deus do céu! Uau! O coração é o primeiro elemento a ser formado na geração da vida. Então, quando Deus decide nos criar, o que Ele criou primeiro? Coração. E aí, no meio da caminhada, ao longo da jornada, a partir do momento que passamos a existir, o mesmo coração é a válvula propulsora que nos mantém vivos, amém? Porque ele está funcionando aqui e ele está impulsionando vida para o nosso organismo. Uau, isso é tremendo, irmãos. Ele está oxigenando o nosso sangue, mandando oxigênio para o cérebro e sangue. Ele está fazendo tudo funcionar. Foi o primeiro a ser criado. No meio é a parada que nos mantém vivos na presença de Deus. Então do coração procede as saídas para a vida. E no final, porque a Bíblia diz que o final precisa ser melhor do que o começo. Se ele não estiver pronto e preparado, nós poderemos perder o melhor, que é estar com ele, o Senhor. Não vai adiantar termos recebido como a primeira bênção de Deus em nossas vidas o coração. Não vai valer muito a pena se durante nossa jornada de vida esse coração bateu legal, funcionou direito e nos manteve vivos, porque é a válvula propulsora que nos mantém vivo. Se no final esse mesmo coração não estiver preparado, porque se ele não estiver puro, guardado, limpo e cheio de bom tesouro, nós não vamos ver o Senhor. E o final, o melhor, é estar com o coração aquebrantado, arrependido, puro, limpo, renovado, para ver o Senhor. Amém, irmãos? Apocalipse capítulo 3, agora eu estou terminando de verdade. Uau, aleluia. Oh, glória. Oh, Espírito Santo, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. É, papai, o Senhor disse em sua palavra lá em Ezequiel: eu porei dentro de vós um coração novo. Nós estamos aqui nessa noite e queremos que o Senhor venha e faça essa cirurgia em nós. Arranque esse coração de pedra, arranque essas contaminações, libere um coração novo, libere um coração novo. Apocalipse 3, irmãos. Oh,
aleluia. Versículo 6. Perdão, Apocalipse 3, 20. Como está o começo do seu versículo? Alguém aí, por favor. Aqui no meu está assim, ó. Preste atenção. Sabe quem está nos dando um presta atenção? Você já tomou um presta atenção, irmãos? É ruim, não é? Presta atenção, pô. É ruim. Só sabe quem está dando um presta atenção em mim e você nessa noite? Não sou eu. Eu estou levando um presta atenção aqui, ó. Preste atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. O vitorioso se assentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me assentei com meu Pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouvir e obedecer, essa palavra no seu original, na sua raiz, do hebraico, que eu não sei, não entendo nada, mas eu aprendi, tem o mesmo significado. E o Senhor vai dar um coração novo para que a gente obedeça. Então, se o coração novo estiver dentro de nós, nós vamos ouvir Ele batendo a porta. E aí nós vamos abrir. E só para a gente entender, porta fala de entrada, entrada indica caminho, e caminho fala de coração, porque do coração procede as saídas para a vida. Aleluia! Então, queridos, ele entra, nós abrimos, ele entra, e aí de dentro de nós flui vida. Flui vida. Flui vida. E o último texto que nós vamos orar, Hebreus capítulo 4, versículo 6. Oh, aleluia. Sim, Jesus. Hebreus 4, 6. Olha como que a palavra, irmãos, por si só prega sozinha, amém? Lembra que eu estou falando que o propósito aqui de Deus é trabalhar em nós essa restauração de coração, e a gente então passar pelo processo dessa preparação de um novo coração, um espírito aquebrantado, é para que a gente não perca o melhor, e o melhor é estar na presença. Portanto, o descanso está disponível para que alguns entrem nele. Mas os primeiros que ouviram essas boas novas não entraram por causa da sua desobediência. Por isso, Deus estabeleceu outra ocasião para que entrem em seu descanso. E essa ocasião é hoje. Ele anunciou isso por meio de Davi, muito tempo depois das palavras já citadas. Hoje, se ouviram sua voz, não endureçam o coração. Se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia de descanso por vir. Logo ainda, há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. Amém? Porque todos que entram no descanso de Deus descansam de seu trabalho, como Deus o fez após a criação do mundo.
Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. Mas, se desobedecermos, como no exemplo citado, cairemos. Agora olha o 12. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa. É mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetrando entre a alma e o espírito, entre a junta e a medula, e trazendo à luz os pensamentos e desejos mais íntimos. Nada em toda a criação está escondida de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos seus olhos, e é a Ele que prestamos contas. Junta e medula, Deus vai lá, meu irmão, lá no mais íntimo do meu e do teu ser, que é o nosso. Se não fosse, Jesus não ia falar que é um lugar de guardar tesouro. O seu tesouro fica exposto? Não, fica guardado. E aí aqui está falando de encontrar um descanso, vida eterna, para sempre com Deus, aonde nós vamos descansar de todo o nosso trabalho. Hoje, irmãos, no tempo em que nós estamos vivendo, nós estamos trabalhando, nós estamos dando duro, estamos ralando. Mas se nós passarmos por esse processo e termos o nosso coração renovado, reorganizarmos a nossa vida, veja que o texto está falando, alguns ficaram de fora do descanso, porque desobedeceram. Ei, a gente vai ficar de fora só se a gente quiser, irmão. Porque se a gente falar assim, não, eu não quero ficar de fora, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir, lembra que ouvir e obedecer tem a mesma parada? E abrir, então eu entrarei contigo e nós vamos sentar, vamos jantar. Acredito que a maioria de nós hoje já tem janta pronta, né? Todo mundo comprou a pizza. Ninguém comeu pizza no almoço, comeu? Não, né? Estou sabendo que vai todo mundo para casa esquentar a sua pizza, hein? Ou comer na hora do almoço, irmão. Meu Deus do céu, né? A Isa queria comer lá no carro, mas Jesus está dizendo assim, eu quero me assentar para comer com você, rapaz. Eu quero que você entre nesse descanso e aqui você permaneça para sempre. Sabe essa fadiga do dia que a gente vive? Sabe essa luta que a gente enfrenta, essa labuta, meu irmão? Existe um dia preparado e uma hora preparada em Deus para mim e para você. E eu torno a dizer, quando Deus forma o primeiro elemento a ser gerado, é o coração, no meio do caminho, esse mesmo coração nos mantém vivos. Mas se no final esse coração não estiver pronto e preparado, nós vamos perder o melhor, que é estar para sempre na presença de Deus. Então que essa noite possa ser uma noite de reflexão nas nossas vidas, que possamos ser como aquela mulher que entendia o valor daquela dracma, e não era por um acaso. Olha como é, eita, olha o mistério, aleluia. Você sabe por, eita glória, Jesus. Você sabe por que aquela mulher tinha 10 dracmas? Porque aquele era o dote que ela tinha para apresentar para alguém para poder se casar. Mas se ela fosse achada, encontrada faltando um só valor, ela seria reprovada. E sabe quem eu e você somos aos olhos de Cristo? Nós somos como a noiva do Senhor. E se estiver faltando um valor sequer dentro dos nossos corações, nós também vamos ser reprovados. Uau! Se coloque de pé, meus irmãos. Aleluia! Que essa seja uma noite para varrermos a casa, limparmos e reorganizarmos os nossos corações, porque o noivo está vindo, meus irmãos. Aleluia! De dentro pra fora, de dentro pra fora, apague as luzes, transforme o meu ser. Rasgue teu coração, De dentro rasgue.
fora, Rasgue de teu coração. dentro pra Rasgue. fora. Transforme o meu Faça ser. como Davi. Suplique. De Suplique por um dentro coração pra puro. fora, de Suplique por um dentro espírito pra forte. fora. Transforme. Põe tua casa em ordem, diz o Senhor. E o rei disse: Senhor, Pra fora.